Olá, pessoal. Então, nós vamos dar sequência, já quase finalizando aqui o assunto da semana. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as doenças bacterianas. Então, lógico que nós já vimos que bactérias, na grande maioria, é considerada, então, heterotrófica saprófita, ou seja, são aquelas bactérias que vão ser responsáveis pela reciclagem da matéria na natureza, são as decompositoras. Então, a grande maioria é inofensiva e muito útil, inclusive, para nós humanos e para o planeta como um todo. Mas nós temos, lógico, algumas bactérias que são parasitas também. Então, nós vamos falar especialmente sobre algumas doenças causadas por bactérias em humanos nessa aula, mas deixa claro que as bactérias também causam doenças em plantas, né, em animais domésticos, silvestres, enfim, nos outros organismos vivos também, então, além dos humanos. Então, só uma listinha aqui, mais por curiosidade, né, algumas plantas, né, que são plantas cultivadas, né, que estão relacionadas com a alimentação humana, no caso, pé de tomate, aqui é batatinha, aqui nós temos um pé de feijão, soja, né, que pode ser acometidos por doenças bacterianas. E vários animais, então, como eu falei, tanto domésticos, né, quanto animais selvagens, também são acometidos por doenças bacterianas. Nós vamos focar especialmente em algumas doenças aí causadas por bactérias em humanos. Lógico que tem uma lista bem grande, né, vou inclusive deixar uma tabelinha ali para ajudar vocês a dar uma lembrada, né, nas principais doenças, mas chamar atenção para algumas aqui, né, que são mais conhecidas ou que realmente têm uma relevância maior. Então, desde o passado, né, se nós olharmos lá na própria Bíblia, né, traz retratos, por exemplo, relatos sobre a questão da lepra, né, ou hanseníase. Então, é uma doença bacteriana causada por bactérias, ela existe até hoje, mas lógico que no passado ela, né, causou muito mais danos aí nos humanos, e depois se descobriu a causa, né, se inventou, conseguiu descobrir os antibióticos, então aí se começou a tratar e hoje então ela é bem controlada, mas caso algumas pessoas ainda possam desenvolver essa doença, então tem tratamento. Então é aquela doença que começa com umas manchas na pele, né, que elas perdem a sensibilidade, né, então tem que prestar atenção que tem algumas doenças mais antigas que até hoje existem, né, e que temos que cuidar, então, e que existe tratamento para isso. Aqui alguns exemplos de doenças causadas por bactérias em crianças, principalmente, que é a coqueluche ou tosse comprida, a difteria, que cria aquelas placas na garganta, então isso aqui matou muita criança no passado, né? Hoje, como eu falei, tanto a difteria quanto a coqueluche, tem vacina para isso. Então, no geral, hoje não se aparecem muitos casos dessas doenças, especialmente aqui no Brasil, que nós temos um sistema de vacinação, né, para as crianças, e aí elas podem acometer, surge algum surto de vez em quando, mas ela é bem controlada. A escarlatina também é uma doença que era mais comum há um tempo atrás, de vez em quando aparecem os casos novamente, que é uma bactéria, que é o Streptococcus pyogenes, que, né, traz esse aspecto, né, avermelhado na pele, por isso escarlatina, né, fica esse tom escarlate na pele. Alguns exemplos aqui de doenças sexualmente transmissíveis, que é o caso da sífilis, da gonorreia, que são doenças bem sérias, assim, que tem tratamento, mas que hoje ainda muitas pessoas acabam contraindo e passando, né, para os seus parceiros, especialmente a sífilis, né, a mãe pode passar para o filho também, então são doenças que, se não forem tratadas, são bem sérias, né, podem trazer vários prejuízos para o corpo e levar, inclusive, à morte. Aqui temos o exemplo do botulismo, que é aquela bactéria esporulada, né, que causa o botulinismo. Então, lembre que sempre se recomenda, né, quando você vai comprar produtos no supermercado, que sejam enlatados ou em vidros, né, as conservas, cuidar para ver se elas não estão, né, com a tampa estufadinha, porque lembre que lá dentro pode estar presente, se for mal conservado, bactérias daquelas anaeróbicas estritas, né, que já aí produz o gás, e nesse caso do botulismo, ela é causada por uma bactéria que é o Clostridium botulino, e que libera uma toxina bem séria, então pode causar danos aí para os humanos, então prestar atenção. Algumas infecções, muitas vezes, né, pequenos ferimentos, podem se desenvolver em algo muito mais sério e gerar, por exemplo, essa gangrena gasosa. Então, de vez em quando a gente escuta esses casos aí de pessoas em que o ferimento não era tão grande, mas que a pessoa, de repente, tinha algum problema mais, alguma doença junto, né, tipo uma diabetes, alguma coisa assim, que complica, né, o tratamento, ou até o corpo conseguir se defender, né, contra essas bactérias, e pode levar a situações bem mais sérias, como nesse caso aqui. Então, um ferimento mais profundo, né, que o sangue não consegue circular direito, não oxigena, pode causar danos maiores. Trouxe exemplo aqui também dessa bactéria que tem sido bem frequente e muitas pessoas acabam tendo problemas de gastrite, úlcera, até chegar muitas vezes a câncer de estômago, por causa de uma bactéria bem resistente à acidez, que é a Helicobacter pylori, né, que vive então aí em condições bem extremas, né, de pH, elas vivem
em torno de 3, né, e elas conseguem sobreviver. Tem tratamento, se fizer direitinho com antibióticos, a pessoa consegue, digamos, se livrar da bactéria. E um exemplo aqui também da cólera, que é uma doença que de tempos em tempos tem surtos, pode até virar uma epidemia em algumas regiões, que está relacionada muito com a falta de saneamento, né? Então, água que não é tratada, né, quando tem problemas, né, que essa bactéria está presente nos esgotos, de repente, né, tem uma chuva, falta de água tratada e pode acometer, então, as pessoas. Então, cólera pode dar diarreias bem violentas e a pessoa pode morrer por desidratação. Então, aqui são alguns exemplos para vocês perceberem a variedade de formas de contração, né, de transmissão dessas doenças e que cada uma vai ter, então, especificamente um jeito, de uma forma, medidas diferentes de profilaxia, de se evitar, então, o contato e lembrar que, de modo geral, todas elas têm tratamento por antibióticos, já que são causados por bactérias. Chamou a atenção de algumas que marcaram em época, no caso, né, se vocês devem estudar lá na história, né, o caso da peste, que matou muita gente no passado. Então, alguns autores consideram que dizimou cerca de 30% até 60% em algumas regiões lá da Europa. Então, né, a peste, simplesmente peste, ou peste negra, ou ainda peste bubônica, ela, né, já, digamos, foi um episódio, no passado, grandes episódios, que reduziram a população humana no planeta Terra. Então, foi o único momento que teve uma queda, porque a população humana cresce, né, em progressão geométrica. Então, nessa época aí, teve uma diminuição. A gente não sabe como vai ficar, né, depois que finalizar, ou sairmos dessa pandemia do momento, mas, digamos que no momento ainda, consideramos que a peste foi uma das piores pandemias, digamos aí, da história. Então, assim, a gente chama atenção, né, que a peste é causada por uma bactéria, Yersinia pestis. Ela é levada de um hospedeiro para outro por uma pulga, que está presente normalmente em roedores. Então, assim, a pulga vai carregar essa bactéria do roedor para o humano, por exemplo, e dependendo do estágio, ela pode começar a ser transmitida depois, né, se estiver bem instalada e várias pessoas, aí um grande número, de uma pessoa para outra, né? Então, também pode acontecer na sequência, mas no primeiro momento, quem leva o veiculador, o vetor, é a pulga que carrega, então, né, entre hospedeiros diferentes. Vou chamar a atenção, né, porque tem muitos casos que vocês olham nos livros, sempre tem essa imagem dos médicos da época com essas máscaras, né, com esse formato de bico, com poucas aberturas, né, só apenas para respirar e para enxergar, que eles na época não conheciam, né, o agente causador, não sabiam o que ocasionava, eles achavam que tinha a ver com os odores que vinham, né, dos pacientes, né, que chamam de miasmas. Então, depois disso, lógico, se descobriu, né, que era uma bactéria, e hoje a gente sabe que existem antibióticos para tratar. Então, essa doença, ela ainda existe, só que ela não é mais, ela fica em alguns pontos, a gente diz que ela é endêmica de algumas regiões, principalmente na África, mas em 2015 teve surtos aí nos Estados Unidos também, na região mais fazenda. Então, essa bactéria, digamos, está presente, diferente da varíola, que é uma doença viral que foi erradicada do planeta em função da vacinação. No caso da peste, não, ela está por aí, e lógico que tem que prestar atenção, porque às vezes nem sabe que é, já que, né, ela é bem rara, né, hoje em dia. Mas assim, ela é uma doença que ela pode ser apresentada de 3 formas, né, essa peste bubônica é a mais comum, que geralmente começa, né, com manchas na pele, essas bolhas, e especialmente depois que a pulga pica, né, e passa a bactéria, a região dos gânglios começa a ficar muito inchadas, então essas regiões que defendem, né, do nosso corpo, a parte imune, ficam muito doloridas e formam o que eles chamam de bubão, né, e pode depois levar também a gangrena. Então, essa é uma das fases da doença, uma forma de se manifestar. Tem uma outra que é a septicêmica, que é quando a bactéria realmente se multiplica no sangue da pessoa e ela vai matando os tecidos. Então, no primeiro momento começa com manchas roxas, mas depois o tecido vai morrendo, não vai circulando mais aqui sangue, e a pessoa começa a ficar com essas manchas negras, por isso também peste negra, né? Então, bubônica e negra por causa desses sintomas. Qualquer uma dessas duas formas aqui pode evoluir para essa aqui, que é a peste pneumônica, em que as bactérias daí conseguem, inclusive, ser, né, passadas, digamos, de uma pessoa para outra por meio de tosse e espirros, que elas se desenvolvem, então, na região pulmonar. Então, a peste, né, o peste bubônica, a peste negra, ela tem tratamento por antibióticos nos dias de hoje, tá? Então, só para lembrar, porque foi um marco, né, com uma grande pandemia do passado, então, por uma bactéria. Outras doenças bem comuns, digamos assim, até hoje, mas que já foram muito mais problemáticas no passado, é a tuberculose, né, que eles chamavam, inclusive, de tísica pulmonar, eles falavam, a pessoa está tísica, ou ainda a peste branca, né, porque a pessoa ficava pálida, então ela geralmente acomete os pulmões, pode passar para outros órgãos na sequência, mas começa normalmente com o pulmão, tá, pode ir para os rins, ossos, meningites, então tem
outras formas da tuberculose, mas a mais comum nos pulmões, causada então por uma bactéria também, que é essa aqui, Mycobacteria tuberculose, ou bacilo de Koch. Aqui, inclusive, uma imagem, né, de um hospital que foi feito justamente para tratamento de tuberculose no passado, ele na Lapa. Né, hoje, lógico, ele atende outros casos, mas no passado era especificamente para né, digamos, isolar ou tratar os tuberculosos. Então, aqui imagens do passado, e lembrar que hoje existe, então, vacina, né? Então, dentro da carteirinha de vacinação das crianças tem a vacina BCG, que vai evitar esse problema. Então, existem ainda muitos casos de tuberculose, as pessoas às vezes não sabem que tem, mas de tempos em tempos diversas campanhas, né? Que fala assim, né? Ó, tosse por mais de 3 semanas, para prestar atenção, porque, lógico, pode ser uma alergia, pode ser uma outra situação, mas não custa investigar e pode eventualmente ser tuberculose, porque ela está circulando aí na população. Inclusive, essa semana, dia 24/3, é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Então, como eu falei, tem vacina para se proteger e tem antibiótico para tratar. Então, se a pessoa souber que ela tem, se ela descobrir, digamos, fizer o diagnóstico, ela pode tratar. Só que tem que ser um tratamento bem certinho, né, de 6 meses no mínimo, né? Então, mais para realmente se livrar da bactéria. Então, tem tratamento de tuberculose. Chama a atenção do tétano. Tétano é uma doença também que existe vacina, e o reforço tem que ser feito a cada 10 anos para proteger a pessoa. Não é só a pessoa que trabalha numa área de risco, é importante que todos tenham essas vacinas em dia. Porque o Clostridium tetani é aquele que né, ele está presente no solo, em especial em áreas onde não tem muito oxigênio, sempre se chama atenção para né, o material enferrujado, né, pode ser né, um objeto cortante que está no ambiente, mas pode ser, por exemplo, até o caso de uma cirurgia, né, pode ser um instrumento cirúrgico que não esteja bem né, esterilizado, né, pode acometer aí a pessoa ter o tétano. Então, por essa bactéria, que é o Clostridium tetani, e ela é uma doença, ela é aguda e ela é grave, né, ela vai, digamos, paralisando, né, especialmente músculos relacionados aí com o respiratório, por exemplo, a pessoa pode morrer, né, por causa do tétano. Então, ainda tem casos de mortes por causa de tétano. Então, lembrar, existe vacina e tem que cuidar com esses aspectos. Quando tiver algum ferimento, lavar muito bem para desinfectar, retirar as possíveis né, bactérias que estejam aí no solo e, eventualmente, pode ser alguma aí do tétano. Tá? Então, existe o caso, se a pessoa não está com a vacina em dia, de repente está com ferimento, ela começa a ficar meio estranha, é melhor ela ir né, procurar um recurso, digamos, procurar recursos médicos, e, em últimos casos, eles têm o chamado soro antitetânico, quando a pessoa já está com a doença, digamos, instalada, que é uma chance de tentar, digamos, resolver de uma forma mais eficaz, né, a questão da bactéria que esteja presente aí circulando né, no corpo humano. Chama a atenção também para a leptospirose, porque é uma doença que ela é mais comum em algumas situações, ela, digamos, se espalha muito mais rápido, como é o caso aqui, por exemplo, em situações quando né, ocorrem muitas chuvas, as enchentes, em que né, toda a parte da água, digamos, de rios e córregos acaba misturando com esgotos, com locais onde tem animais, né, que são antrópicos, né, que vivem junto à espécie humana, e se tiver presença de roedores, principalmente, que tem essa bactéria, que é a leptospira, a leptospirose, ela pode se espalhar, então ela está presente normalmente na urina de ratos, e as pessoas podem ser acometidas, então podem ingerir, né, respingar água, de repente, né, acabar chegando ao interior de uma pessoa, e ela desenvolve, então, essa leptospirose. Então, os primeiros sintomas são muito parecidos com o de gripe. Uma característica que diferencia um pouco mais, que acentua e reforça a ideia de que possa ser leptospirose, é essa dor aqui na barriga da perna, né, na panturrilha, né, nesses músculos da perna. Então, é uma forma de chamar a atenção. Mas, se ela não for tratada, ela pode realmente danificar muito mais seriamente fígados e rins. Então, a leptospirose, lógico que não vai ser, estou com sintoma de leptospirose. Não, normalmente se você está com um sintoma mais, lembra de gripe, mas você não teve nenhum contato com esse, por exemplo, não foi para a chácara, não teve contato com roedores, nada disso, então é menos chance de ser leptospirose. Mas, se você teve alguma situação parecida com essa, aí é importante correr para realmente né, diagnosticar e, se for o caso, tomar antibiótico. Então, tem tratamento, mas não pode esperar demais, né, porque ela pode ser mais séria também. E mais uma, só para a gente ter, então, algumas ideias de algumas doenças com diferentes formas né, de vetor ou transmissão, nós vamos falar um pouquinho dessa meningite aqui, que é a meningite meningocócica, causada por uma bactéria, então. Lógico que tem meningites causadas por fungo, tem meningites causadas por vírus, então, essa aqui, a meningocócica, é a mais séria de todas, né? Então, ela acomete essa região entre o cérebro e o osso, né, do crânio, nessa região das meninges, e ela né, vai ser, digamos assim, bem séria, porque, veja, está junto aqui com o sistema nervoso.
Então, um dos principais sintomas é quando a pessoa fica com rigidez na nuca. Então, ela está com o estômago de resfriado, mas pode ver que, né, quando leva a criança no pediatra, sempre pede para encostar o queixo no pescoço para ver se a criança sente essa rigidez. Se ela não consegue, é um bom sinal de que tem que investigar melhor, que pode ser, então, essa meningite. Então, o ser humano é o único hospedeiro, nesse caso, ele é passado de pessoa para pessoa, e por isso que, especialmente na época de inverno, que fica tudo muito fechado, sempre se pede, olha, abre a janela, deixe ventilar o ar, para evitar, então, essa passagem de uma pessoa para outra. Então, tem que ter alguém, lógico, com a bactéria para que passe, mas ela pode, veja bem séria, levar à morte em um período bem curto, né? Depois que você consegue perceber que a pessoa está realmente doente, aparecem os sintomas, a pessoa pode morrer muito rapidamente. Mas existem já vacinas, e, lógico, também tem tratamento. Então, é possível, digamos, se livrar dessa meningite, mas tem que ser bem rápido, digamos assim, correr atrás para tratar de uma forma mais eficaz. Gente, então tem muitas outras doenças, eu falei de algumas, pelo menos, mas assim, lembre que, de modo geral, você tem que pensar assim, como é que é transmitida essa bactéria? É de pessoa para pessoa? Tem um vetor? Depende das condições de saneamento? Então, cada uma delas está relacionada, né, com um tipo diferente de transmissão. Então, se é possível, se tiver vacina, se tiver, né, tomar as medidas profiláticas. E lembrar que, de modo geral, todas as doenças bacterianas têm tratamento por antibióticos. Só que, assim, o antibiótico, ele tem que ser usado de uma forma muito adequada, bem certinho, né, conforme a prescrição do médico, porque se você começa a tomar antibiótico sem prescrição, de repente está tratando uma dor de garganta e nem é por bactéria, é uma doença viral. Então, o antibiótico não vai funcionar. E outra, ele pode ficar cada vez menos eficiente no teu corpo. Então, no momento que você precisar, né, efetivamente tomar um antibiótico para alguma enfermidade, uma infecção bacteriana, ele não vai funcionar. E outra, começa a, digamos, selecionar as bactérias mais resistentes e elas continuam circulando. Então, em alguns casos, os antibióticos para algumas doenças já não são tão eficazes, porque o que nós temos são bactérias muito resistentes a esses medicamentos. Tu vai selecionando, digamos, essas bactérias, certo? E lembrar que essas resistências bacterianas, elas, né, como que elas vão adquirindo? Então, se você está, digamos, matando a maioria das bactérias que são mais fraquinhas, uma ou outra acaba que são diferentes por mutações, tem algum diferencial que torna ela mais resistente, então ela vai ficando. Então, por mutações, nós já tínhamos visto, né, que se o plasmídio, que é aquele DNA adicional, tiver algum gene que, né, favoreça, que seja resistente à situação, né, de adverso ambiente, e for passado para outras linhagens, conforme a bactéria vai se replicando, então ele vai adquirindo essa resistência e vai espalhando para mais indivíduos. Então, muitas vezes, no próprio plasmídio, tem até para mais de um tipo de antibiótico, por exemplo, mais de um tipo, protege, digamos, de mais de um tipo de agente num único plasmídio. Então, veja como vai ficando séria essa situação. E também a questão lógico, de resistência que vai passando hereditário, tanto pelo plasmídio, quanto aquela questão lá das incorporações, né, de fragmentos de DNA, né, que estão dentro da própria bactéria, digamos assim, né, passa um pedacinho de um lado para o outro, já vai gerando essa diferença, né, essa questão da variabilidade aí genética dessas bactérias. Certo, gente? Então, sobre doenças bacterianas, como eu falei, tem muito mais coisas para a gente falar, mas pelo menos tente prestar atenção nesse aspecto, né? Como é que ela é transmitida, o que a gente pode fazer para evitar, tem alguma medida profilática, além dos cuidados, a questão da vacina, e lembrar, todas têm tratamento desde que seja, né, por prescrição e que se faça direitinho, é possível aí se livrar das bactérias, tá bom? Então, por essa semana seria isso. Na próxima semana nós vamos falar então aí sobre os protozoários e algas.